Louvado seja Deus. Quero saudar a igreja com a paz, Senhor Jesus. Estou boba. Vou chamar umas intercessões. Boba, Zélia, Raquel, Manu, vem para cá interceder por mim, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vem para cá, vem interceder por mim, porque quando Israel estava na Josué e Caleb segurava a mão dele. Deus vai interceder por mim, porque a guerra, louvado seja Deus, a guerra não é guerra com porrada, não, e nem espada, a guerra é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero já, dentro de irmão, quero, louvado seja Deus, agradecer, bem, todos que participaram do relógio. Se eu estou maravilhoso, imagine Jesus. Eu quero agradecer a todos, desde o começo, que é o Mike que abre 7 horas da manhã, e o Valber e a Bianca fechou à meia-noite. Oh, glória! E vocês estão vendo que Deus já está fazendo, né? Deus já está trabalhando, irmão. Deus já está trabalhando. Agora, quem estiver em casa, dormente, dizendo que não está vendo nada assim do mundo. Deus, ele não fala com ninguém deitado, não. Deus fala com quem está. Em Isaías, Deus fala, levanta, levanta-te, porque resplandece a luz do Senhor sobre ti. Tem que levantar para ouvir o Senhor falar. Então, Deus, ele está trabalhando de uma forma extraordinária. Ele está trabalhando de uma forma maravilhosa. Isso é fruto de oração, viu, irmãos? Fruto de oração, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus, mas o que me alegra meu coração, que eu comecei a mandar mensagem para a gente fazer a lista, né? Porque quem nos ajuda é a Manu, né? Que é ela que cuida dessa parte, né? Eu já não lembrava de nada, meu Deus, quem é quem, que horas que é, e cada um começou lá a colocar. E olha, o que mais alegra o meu coração é que quando a gente liga, alguém liga, olha, eu não vou conseguir, aí já vê lá no grupo, eu posso ir, eu posso, aí daqui a pouco chega 1, chega 2, chega 3, é um cobertando, fazendo cobertura, e eu louvo a Deus pela vida de todos, não é só de irmão, é todos, desde o púlpito à porta, desde a porta ao púlpito, até a Sara. Eu falei, Sara, o seu horário é junto com a sua mãe, porque ela não pode vir aqui orar sozinha. Levanta a mão assim, Sara, para todo mundo te conhecer. Tá vendo a Sarinha ali, ó? Quantos anos a Sara tem? 7 anos, ora mais do que eu, tá todo dia na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, culto no lar, onde for, ela tá junto, e ela quer estar. Acabou, fazer visita, vamos atender carta, Sara tá junto, vai com o jovem, Sara tá junto, é mais crente do que eu. Meu Deus, é mais crente do que eu, louvado seja Deus. E ela estava aqui, eu tive que sair para resolver um negócio, Sara estava aqui, ó. Falei, Sara, dobra o joelhinho e ora pela pastora. Tá bom, eu vou orar, pastora. Falei, mas vai lá orar. Ela veio, dobrou o joelho e orou do jeitinho dela. A Isa tem quantos anos? A Isa tem 8 anos. Ela não veio hoje. Mas a Isa também está no grupo de oração, viu, irmãos? A Isa tem 8 anos. Às vezes a gente pega os nossos filhos e deixa em casa. Não deixa ele em casa hoje. Deixa fulano em casa hoje. Levanta, a Bíblia diz, criar o teu filho no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, ele vai ter o entendimento da palavra e não vai desviar. Possa ser que ele desvie, mas quando ele chegar num ambiente que não é agradável a Deus, Deus vai usar ele para falar com alguém ali. Deus vai fazer e ele vai saber.
nunca vai esquecer, viu? Então crie o teu filho no caminho que deve andar. Às vezes, isso veio do céu agora. Às vezes Deus fala assim: eu vou te dar um filho. Aconteceu isso na minha família. Eu vou te dar um filho. Entrou, ficou em desespero, entrou em depressão porque não queria, porque não podia. Mas Deus sabe como trabalha. Hoje está aí, está trabalhando para o Senhor, ajuda em casa. Então Deus sabe como trabalha, irmãos. Então não deixa, aleluia, a dúvida, o medo entrar no seu coração. Traga seu filho para a igreja, traga. Quando eu ia para a igreja com meus filhos, o povo ficava, lá vem aquela mulher com aqueles meninos perturbados. E o coração doía, mas eu ia. Os meninos entravam debaixo do banco, outro pegava e saía correndo, ia para o banheiro, era um tal de bebe água, porque quando nós temos água, bebe água, menino, vai comer, menino, e o menino não quer, mas quando chega na igreja, é uma mijadeira, desculpa o palavreado, é uma sede, deixa o menino beber água, o galão todo. Deixa a criança rodopiar, mas deixa, traga para a igreja. Porque enquanto você traz o seu filho para a igreja, mesmo que às vezes a Sara ficava ali chorando, mãe, eu quero isso, né, Gi? Quero isso, eu quero aquilo e coisa, e a gente achava que Sara não estava nem prestando atenção. Depois, quando chegava em casa, até entrava num rap, imitando os irmãos e falava o que aconteceu na igreja. Traga seu filho, mesmo que ele esteja agitado, nós tem paciência aí. Os meus era tão agitado e hoje está aí, para a glória de Deus. Cria o seu filho no caminho que deve andar. Não importa, a gente ajuda. O menino está bebendo de água demais. Calma, filho, senão sua bexiga vai estourar. Calma, filho, vai no banheiro, mas não vai muito, senão perde. Vamos ter paciência com as nossas crianças, porque o que está desaparecendo criança, o diabo pega a criança aí, faz magia negra, tira a vida, vende os órgãos, só criança desaparecendo. Então, traga teu filho, porque quando ele crescer lá fora, ele vai saber lidar com a situação, porque quando ele for pensar em fazer algo errado, ele vai lembrar o Espírito, vai ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero agradecer a todos que participaram do reloginho de oração e aqueles que não participaram, que Deus te abençoe da mesma forma, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Não devemos julgar, porque Deus sabe todas as coisas, mas esse reloginho de oração é para a nossa vida espiritual, porque nós nos últimos dias estamos passando uma batalha muito terrível. E não é batalha, não é briga entre eu e a irmã de Nalva, ela puxa para cá, eu puxo. A briga é espiritual, no mundo espiritual. Saúde, o inimigo está tocando na nossa saúde, mas ele toca porque Deus permite, amém, igreja? O inimigo não faz nada se Deus não permitir. Se está acontecendo alguma coisa é porque Deus permitiu. Porque eu costumo dizer, quando o vento está tudo calmo, quando você vai na praia, eu gosto de praia. Eu falei, amanhã eu vou descer para a praia, nem que for de pé. Mas não vou não, estou brincando. Quando você vai na praia e você vê o mar bravio, você fala, eu não vou entrar porque possa acontecer de eu morrer. Tem uns abusados que vai, né? Vai e acaba não voltando. Mas quando você vai para a praia e vê tudo calminho, não tem vento, não tem onda alta, aí você fala, opa, agora tá bom. Aí quando você chega lá no meio, começa a vir uma onda alta, e você fala, nossa, mas o negócio estava aqui, estava tudo calmo. Quando a vida do crente está tudo calmo, se preocupe. Amém? Se a sua vida está tudo calmo, se preocupe, porque você está agradando alguém que não é Deus. Agora, quando o vento começa a soprar, pode saber que você está desagradando alguém, está agradando a Deus e desagradando o inimigo. Porque se você pegar uma caneta na casa do Senhor para fazer a obra, o inimigo se levanta, porque ele quer te parar. Aponta para o seu irmão, o inimigo quer te parar.
Aponta para o seu irmão e fala: o inimigo quer te parar, mas ele não vai conseguir, porque quem está te segurando nas tuas mãos é o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Amém? Vamos lá para a palavra. Bianca me enganou. Bianca, minha parceira, me enganou. Louvado seja Deus. Disse: essa sogra, você vai pregar só o mês que vem. E eu tô aí, bem boa, leve e solta. Aí terminou a escola dominical, vai olhar lá: pastora, você prega hoje. Deu barriga. Deus. E não é medo, irmão. É a responsabilidade. Porque tudo que sai daqui, eu posso matar uma alma. Eu posso... aqui é uma metralhadora. Aqui é uma metralhadora. Se eu não souber manejar, eu posso atirar em alguém e matar. Então, nós se preocupamos, né? Medo, Aí você está com medo? Estou com temor e tremor. Mas a barriga dói, tudo. Mas Jesus está no barco e vamos lá para a palavra, porque Jesus, ele tem uma palavra para mim. Antes que a palavra vai para você, ela vem para mim. E diz a palavra de Deus é aqui em Mateus 14. Mateus 14, a palavra é bem extensa, mas eu vou ler só algumas, porque você vai entender. Procura aí na sua Bíblia, eu vou ler para nós não perder tempo, que o tempo é precioso. Falei para Dinalva, já vai passar para mim? Ai, eu estou pensando que hoje é 8h30, né? Mas hoje é domingo. Então é às 8 horas, né, Dinalva? 8 horas. Louvado seja Deus. Mas antes de eu falar algo aqui, ler a palavra, eu quero dizer algo para nossa irmã Daiane. Ai, Deus lindo. Aleluia, irmã Daiane. Essa palavra vai falar: eu não sei como está o vento. Muito boa. Mas o Jesus, ele está te moldando. Louvado seja Deus. Eu sei que está doendo, porque o vento vem e dói. Eu sei que está doendo. A ferida está aberta, mas o Senhor, ele vai cicatrizar. Ele vai passar o bálsamo nesta ferida. Abraço, Branda, aqueles que te machucou. Eu preciso dizer o que o Senhor está mandando. Abraço, nem canta, abraçou, Branda. A igreja da glória. Louvado seja Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá para a palavra. Mateus 14, verso 22. E Jesus anda por cima do mar. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui a partir do 24.
Louvado seja Deus, você me ajuda aí, acompanha na sua... Porque a visão já não está muito boa, mas Jesus é bom. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. O barco estava no meio do mar e a onda já estava agitada. Louvado seja Deus. E a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminho vendo Jesus sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma? Gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começaram a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se do barco, adorou, dizendo: és verdadeiramente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar, pode assentar, igreja, sobre, louvado seja Deus. Aqui está dizendo sobre o vento. Primeiro aqui está dizendo que Jesus, ele mandou os discípulos ir para a outra banda, porque Jesus, ele precisava orar. Ele precisava de um particular. E tem momento na nossa vida que a gente precisa de um particular. Só nós e Deus. Eu quero orar. Às vezes eu falo quando eu estava passando por uma situação, eu falei, eu preciso orar. Eu preciso. Tem gente que fala, mas para que gritar tanto? Não precisa gritar. Mas tem momento que você quer gritar, você quer pedir socorro. E aí você vai dobrar o joelho aqui na igreja e vai começar a gritar. Então Jesus, ele precisava de um momento para ele orar. Então ele falou para os discípulos, vai para outra banda. Jesus foi orar. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, louvado seja Deus, como eu estava dizendo, eu falei com o Senhor, eu preciso orar. Aí Deus usou um vaso aí, vamos para o monte. Opa, é lá no monte mesmo que eu vou. Porque lá eu posso gritar. E eu fui à noite, sabe? Porque às vezes a gente acha que Jesus não está nos vendo, que nós estamos sozinhos, é tanta luta, é tanto vento, é tanto problema, eu estou só. Meu filho, se você tivesse só, o diabo já tinha te engolido vivo. Jesus está assim, ó, te cercando, cuidando, zelando. Opa, o diabo vai para tocar. Não, aqui você não toca não. Louvado seja Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso falar contigo. Não, que a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Sem cessar é orar na hora que você está lavando louça, orar na hora que você estiver lavando o banheiro, trabalhando dentro do ônibus, em todo lugar. Não tem esse negócio. Um lugar, Jesus não disse um lugar específico para nós orar. Então nós temos que orar sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu subi para o monte, louvado seja Deus. E foi à noite, foi depois do culto, foi de madrugada. Subi com a família do Maicon, lembrei agora. E subimos lá para cima. E quando chegou, não foi, eu fiz confusão, foi com outra pessoa. E subi lá para cima, eu falei, eu vou ficar num lugar bem isolado, que eu quero falar com Deus. Eu preciso a resposta de Deus, porque tem momento, irmã Cássia, nas nossas vidas, que a gente precisa diretamente. Antigamente tinha que matar o cordeiro,
tinha que fazer sacrifício para poder coisa. Hoje não, hoje você tem acesso. Só não ora quem não quer. Abraço, minha darabadócia. Só não, mas eu não sei orar. Não precisa enfeitar a sua oração. Fala, Jesus, venha cá. Eu preciso falar com o Senhor. E começa a falar com Deus. Às vezes a gente chega, começa a desabafar com o esposo, desabafar com o filho, com o amigo, com a colega. Ninguém vai te entender, querido. Ninguém vai te entender. Se for um problema no casamento, você for falar com alguém, o que é dependendo da pessoa. Louvado seja Deus que você estiver andando. Porque a Bíblia diz, como que é o ditado? Me diz quem tu é. Como que é? Quem tu anda de... Isso. Se você vai contar o seu problema para alguém, você está na igreja, seu esposo não é evangélico ou é evangélico, você está passando por alguma situação. Se você for chegar no seu serviço e contar o seu problema, você vai ouvir coisa que vai te machucar. Larga tudo, mulher, que você é besta, sofrendo por causa de homem. Pega tuas coisas e vá-se embora. Agora você chega em pessoas que servem a Deus, que conhece, que já passou. O que eu faço? Vai orar. O que eu faço? Vai orar. Porque a resposta é de oração, irmão. A oração tem poder, louvado seja Deus. E quando eu cheguei, porque não adianta você querer brigar na força do braço, falar, não, vai orar, vai buscar pastor. Eu não consigo, se soubesse o que eu estou passando, eu não consigo nem falar com Deus. Eu estou com vergonha de falar com Deus, porque eu falo e acabo errando quando tem aquele louvor. Quando eu penso de não pecar, já pequei. Mas não importa, vai lá 200 vezes, 70 vezes 7, mas ó, e fale com Deus. Subi naquele monte, eu e Deus. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. E subi lá e comecei a gritar: Deus, me socorre, porque a situação já saiu do controle. Quando você fala com Deus com sinceridade, o Senhor responde. O problema é a ansiedade que nós queremos que Deus resolva para ontem, não é no tempo dele. E quando eu estava lá, Deus pegou e usou, saiu. Eu falei: Deus, eu não quero que ninguém fale comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. E estou orando, daqui a pouco vem um jovem falando, marchando. Eu falei: meu Deus, não deixe, se não for, a gente tem porque tem uns falsos profetas aí que fica aí olhando a situação e depois fala e você fica confuso, porque as coisas de Deus não deixam ninguém confundido, não deixa não. Se você recebeu algo que diz que tirou a sua paz, deixou o seu coração perturbado, vai orar, porque as coisas de Deus, quando Deus falou que ia levar a minha mãe, na hora eu entrei em desespero, depois Deus deu aquela paz, eu me acalmei e deixei Deus fazer a vontade dele, como foi feita. E aí veio o rapaz, irmão, e falou tudo. Só me lancei nos pés do Senhor. E Deus ainda foi ousado. Olha quando Deus quer falar. Porque eu fui buscar uma resposta, Deus falou: conta nos dedos. E foi o que Deus me deu vitória. Então, tem momento na sua vida que você precisa orar. Não pede para o pastor: pastor, ora por mim. Fulano, ora por mim. Vai lá e dobre o seu joelho e fala com o Senhor, que a resposta vem assim, ó. Eu falei: meu Deus, tem gente que ora hoje, amanhã já recebe. E nós ficamos: Deus, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Deus sabe de todas as coisas. A oração tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqueles discípulos estavam no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no barco e de repente começou um vento.
nossa vida é assim, né? Tem hora que tá tudo calmo, aí você fala assim, eita, eu vou respirar. Daqui a pouco vem um vento. Ai, de onde está esse vento, menino? Meu Deus, me ajuda em oração. Jesus, me socorre. O vento não é para te matar. O vento, ele vem para, te acordar. Às vezes você não está assim. Aleluia, louvado seja Deus na sua casa. Aí o tempo fecha para a chuva, aí começa a ventania. Aí você começa a correr, fecha a janela. Fecha coisa, faz isso, fecha, porque o vento pode entrar e destruir tudo. Então o vento está entrando, é para te chamar a atenção. Opa, o vento está entrando. O que significa o vento, irmão Davi? O vento são as provas. O vento são pessoas que se levantam contra nós. Pessoas que se levantam e que você fala assim, meu Deus! Irmão, isso é para a glória de Deus, não é para a minha glória. Porque da onde Deus me tirou, não é, eu não gosto de contar o testemunho dos outros. Eu gosto de ouvir, porque eu sei que Deus faz, porque eu já vivi. Então, às vezes o vento vem, louvado seja Deus, não é para matar. Não é para poder te envergonhar. O vento vem para te colocar de pé. Porque tem, como que é o nome? É palmeira. Ela, quando a palmeira é como se fosse um coqueiro, vem um vento e ela vai torcendo, vai quebrar. Daqui a pouco está assim, ó, de pé. É a vida do crente, é a vida do crente. Uma certa vez aconteceu algo, eu era regente do jovem, aconteceu algo, e aí eu quase levei uns tapas na porta da igreja. Deus testando, irmãos. Me dá um papelzinho aí, o fogo está queimando aqui, queima mesmo, Jesus, todo pecado. Louvado seja Deus. Porta da igreja, eu estou dizendo isso, não é para vergonha, não é para nada, não. Aí eu estava em pressa da festividade. E aí aconteceu algo, e aí eu fui conversar com uma outra pessoa. Deus testa a gente, viu? E aí eu estava conversando com outra pessoa, a outra pessoa entendeu tudo errado e apontou para minha cara e falou, você é uma louca, você é assim, bababá. Deus, aí eu falei, Deus, Jesus me paralisou. Aí meu filho era pequeno, mãe, Deus permite, sabe por quê? Porque quando Deus chama a gente, Ele começa a nos testar de novo, testar nossa fé para ver aonde é que você está ligado, se você está na videira verdadeira ou se você está olhando para o que o homem fala, porque vão te falar, vai falar mal de você sim, vai falar, louvado seja Deus. E o vento, isso é um vento. Falta mantimento, falta dinheiro para pagar uma conta, falta isso, falta aquilo. Isso é o vento que Deus permite. Mas nesse vento Jesus está no barco. Porque quando começou o vento, porque eu disse no mar lá no fundo, está tudo paradinho, tudo quieto e todo mundo ali. Porque Deus não pode deixar o crente muito à vontade, que daqui a pouco ele começa a se acomodar. Ah, Jesus sabe de todas as coisas. Eu estou doente, eu estou com a diabetes alta, eu estou com crise de bronquite, então eu vou ficar aqui quietinha na minha cama, tomando uma massageia, que não sei o quê. Senão o crente fica acomodado. Louvado seja o nome do Senhor. Fica acomodado. Então Deus permite o vento para nos despertar. Epa, tá vindo um vento aí. Então eu preciso fazer o quê? Eu não vou correr para o pastor, eu vou dobrar o meu joelho e eu vou orar, porque eu não aceito esse vento ao contrário dentro do meu casamento. Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão, entendeu? Ele vem assim, ó, bem quietinho, porque o bicho é ousado, ele é atrevido. E ele não tem demora, ele não tem pressa para te derrubar. Ele não tem pressa para me derrubar. Você está pensando que saia
externo vai intimidar Satanás, brinca com ele. Brinca com ele. Que ele te pega. Ele entra na tua casa e faz um arruaço. Por isso que é necessário nós estar na presença. Porque se você está na presença, na cobertura do Senhor, a tua casa está na cobertura. O Senhor cuida do teu filho, o Senhor cuida da tua filha, o Senhor dá livramento, o Senhor, Ele vai trabalhando de uma forma extraordinária. Então o vento, ele vem para isso, para nos despertar, para orar. Então entra para o teu quarto, a Bíblia diz, abre a tua porta do teu quarto, entra, dobra o teu joelho e ora ao Senhor. Pede socorro, grita, bate o pé. Essa criança aí, quando quer um doce, Camila, ele faz o que com você? Mãe, eu quero doce. Mãe, eu quero bala. Mãe, eu quero isso. Bate o pé, chora e grita e quero. Às vezes a gente vê. Faz isso na presença. Faz isso na presença, que você vai chamar a atenção de Deus. Quando você começar a sapatear e gritar: Deus, olha eu aqui, olha meu casamento, Deus, olha meu filho que está enfermo, olha a minha vida sentimental e material. Epa! O Senhor vai parar e falar: peraí, eu estou ouvindo gritos. Eu estou ouvindo gritos, eu estou ouvindo vozes. E aí o Senhor fala: peraí, o Senhor se levanta do trono e rapidamente manda ordem. Vai lá e dá vitória, minha filha, dá vitória, meu filho. Então não se preocupe com o vento, não. Se está vindo vento aí, é porque Deus está se agradando, porque você está se esforçando, você está dando sangue. Não importa o que acontece, mas eu estou ali, eu vou orar, eu vou buscar, eu não vou. Irmãos, o que o diabo mais quer nessa vida é nos parar. Ele vai parar quem está lá fora? Vai parar quem está lá fora? Ele vai parar quem está aqui dentro, adorando. Deixou a sua casa, deixou o seu comodismo, deixou tudo lá para vir aqui entregar o melhor para ele. Então o diabo vai querer te parar, ele vai querer me parar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando começou o vento, se assustaram. Meu Deus, e agora o vento? Cadê? E agora? Como vamos fazer? E de repente, irmãos, é no de repente de Deus. No de repente de Deus é que Deus chega. Tem situações na nossa vida que a gente passa que vem o medo. O medo. Sabe, quando começou o vento, que quando acontece vir as provas, você vai no médico, o médico fala: você vai morrer, você está assim, você está assado. Aí o que acontece? Vem o medo atrapalha tudo, nos trava. É como você está querendo, você já está com seus projetos. Meu projeto está aqui, ó. Aí você entrega no Senhor, aí você fala: Deus, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu vou dizer, vou meter o pé na jaca. Aí daqui a pouco vem uma voz e fala assim: para que não vai dar certo. Você é um Zé Ninguém, você não tem dinheiro, você não tem conta no banco, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem o quê? Aí o que você vai correndo quando vem? Travou. O medo de não conseguir concluir uma faculdade, o medo de não conseguir, aleluia, tirar uma carta de motorista, o medo de não conseguir uma casa própria, o medo de não conseguir ficar firme na presença. Eu não vou ser, eu não sei. O que? Vai pra cima! Como diz o meu esposo, o não você já tem, corre atrás do sim. Pra que medo? Medo de, eu não posso tocar nas coisas do Senhor, eu não posso fazer isso, eu não posso. Jesus conta com os 300. Quem faz parte dos 300 aqui? Quem faz parte dos 300? Então o medo nos paralisa no trabalho, em casa, na casa do Senhor, o medo nos trava.
Porque vem o vento, primeiro está tudo calmo. Daqui a pouco começa a soprar, vem o vento, e logo que vem o vento já vem o medo. O medo de não ir adiante, de não conseguir, porque eu não sou capaz. Tira esse negócio. Eu não sou capaz, eu sou capaz. Eu sou capaz de ter uma, como que fala? Quando a gente trabalha, uma profissão. Sou capaz de ter uma profissão. Eu sou capaz de conseguir ir para a casa do Senhor e fazer a diferença. Eu sou capaz de evangelizar nas biqueiras. Eu sou capaz de evangelizar para os drogados, para quem seja. Eu sou capaz, porque o Senhor te capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o medo faz, irmão. Enfraquece a nossa fé. O medo enfraquece a nossa fé, porque quando você está no vento, você começa a orar, mas aquela oração meio, Deus, me ajuda, Deus, eu não vou aguentar, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não sei orar, Deus, não. Eu sempre costumo dizer, confunde o inimigo da sua alma. O diabo está achando que está ganhando no campo, que você está meio assim, com medo, ai Deus. Mas aí quando você começa, Deus, eu vou vencer porque o Senhor está no barco. Vou para subir, cantar a balança. Deus, a minha família está nas tuas mãos. E aí começa a confundir. O inimigo começa a olhar, a mulher está passando pela moinha e está glorificando. Não deixa o medo. O medo enfraquece a nossa fé, paralisa as nossas decisões. Eu estava aí toda, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí de repente, você conversa com alguém, só palavra negativa. Conversa com outro, só palavra negativa. É balde de água gelada, é balde de gelo, é balde disso. E aí você fala, aí você começa a recuar. Ele paralisa nossas decisões. Decisões que quando nós estávamos lá no mundo, quando eu estava lá fazendo, dançando pagodão, coisando, eu tomava decisão, eu vou. Trabalhava o dia todo, Gisele, em casa de família, lavava, passava, cozinhava, tinha que deixar janta pronta, legume, e vinha de Jabaquara, vinha para casa, quando chegava 11 horas da noite, tomava meu banho, molhava o cabelinho, tudo enroladinho, toda bonitinha. Lá vou eu pro pagode. Não tinha, e eu tinha coragem. E um dia nós passei pelo minha casa, estava embora, pedi cara. Tá no mundo, a gente faz cada coisa. Agora quando tá na casa do Senhor, quando está no mundo, eu risco faca, eu mato. Se vem falar comigo, eu faço, eu aconteço, eu bato no homem, eu bato em mulher. Vem falar, deixa vir, deixa vir. Então, corajosa, se levante e não deixe o medo tomar conta de você, das suas decisões, dos seus planos. Entrega seus planos nas mãos do Senhor. Não aconteceu ainda, mas vai orando, vai orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O medo tira a nossa paz. Verdade? O medo. Você quer ver o crente ficar com medo, aí você vai no médico. Aí o médico falou, eu ouvi isso, mas já vai fazer um ano. Você já perdeu a sua visão, a sua saúde está assim, você não tem mais jeito, fulano, e aí o que aconteceu? Tirou a minha paz. Como é que você vai orar sem paz? Nós precisamos ter paz. Jesus, quando estava pregando, nossa, que mansidão. Quando Jesus pregava,
falava com os discípulos, quando aquele povo veio correndo para apedrejar aquela mulher, e veio aquele alvoroço correndo, a mulher chegou, e veio aquele, eu imagino um alvoroço, todo mundo com pedra, vamos matar, vamos matar. Jesus estava quieto, ele ficou. Precisou de muita coisa. Jesus olhou para eles, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha que calma. E às vezes o medo tira a nossa paz. Aí a gente começa a orar. Eu estava falando para a Raquel que eu tenho hora que eu começo a orar. Aí eu oro o começo do Pai Nosso umas 10 vezes. Pai Nosso que está no céu, não sei o que. Aí daqui a pouco, meu Deus do céu, vou fazer outra coisa. Pai Nosso que está no céu. Tem paz? Não tem paz nem para orar. Para comer o desespero, não tem paz. É o medo traz isso. Tira a nossa paz. Então peça para o Senhor, Senhor, me dá paz. Senhor, me dá paz. Amém, igreja? Senhor, me dá paz. Para que eu possa orar, para que eu possa discernir o que é teu, o que não é, o que está tirando a minha paz. Aí vem a ansiedade, vem o medo, vem uma bagunça e faz uma bola de neve. E daqui a pouco você fica perdido no vento, no medo, nas decisões. E agora, o que eu faço? A mente já não, parece que buga tudo. Já dá um circuito aqui, queima os fios e aí você fica meio em transe. Aí precisa alguém vir dar 2 tapas, acorda! Jesus está no barco, o vento não vai te matar, a tempestade não vai te afogar, acorda, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. O medo abre espaço para a dúvida. Ó, quem não tem dúvida? Eu sou uma delas. Eu falei, um ano de 2026, eu vou fazer um curso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando chegou em fevereiro, o medo me neutralizou. Mas se eu não conseguir? Mas se eu não conseguir concluir? E se eu não ficar doente? E se eu? Olha aí. Você está vendo a gravidade do negócio? Olha a gravidade do negócio, irmão. Ele não permite, o medo não permite que você avance. Porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. E ó, leva isso contigo. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Porque Deus, Ele não vai te envergonhar. Mas espera aí. Não é Deus fazer promessa e você ficar na rede. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. O homem você trabalha e para Deus não? Para Deus você dá o resto? Para Deus você dá cansaço? Para Deus você dá de novo? Outra vez? O obreiro é digno do seu salário. Tudo que você faz aqui para o Senhor, louvado seja Deus, o obreiro é digno, não vai ficar nada, Deus não vai ficar devendo nada para mim, para ninguém, porque o Senhor nos abençoa. Louvado seja. Posso ouvir um glória a Deus? O medo nos afasta das nossas conquistas. O medo. Tem medo aí? Tem medo aí? Pergunta aí. Ô, ei, você está com medo de quê? Ei, você que está olhando para o lado aí, olha para mim. Eu sei que eu não sou bonita, eu sou bonita para Jesus e para o meu esposo. Mas olha para mim aqui. Pergunta para o seu medo. Medo do quê? Se você serve um dono do ouro e da prata. Medo do quê? Se Jesus, eu sou. Eu estou dizendo o que eu vivi. Medo do que, Rosana? Se Deus já te curou de um tumor de 4 centímetros. Medo do que, Rosana? Que os médicos dizem que você ia ficar cega e está enxergando embaçado, mas eu estou. Medo do que? Por que esse medo? Por que esse medo de pegar no arado, pegar e fazer a obra, de fazer e profetizar? Profetizar. Louvado seja o nome do Senhor.
Então eles teve medo. Na hora que eles viram aquela ventania, moço, ele ficou com medo. Os mestres ficaram tudo com medo. E de repente eles viram Jesus. Olha aí, imagine, não olha para mim não, olha aí, imagine. Faz um cenário aí, o mar e Jesus e um homem andando, imagine. Você lá no fundo, estava tudo quieto, o mar, de repente o mar ficou bravio e vem vindo um homem lá do fundo, que a gente não sabe aonde acaba o final do mar. Eu queria saber, mas não consigo. Aí vem o homem, quietinho. Ei, o vento está soprando na sua casa, estou eu entrando. O vento está soprando no seu casamento, estou eu entrando. O vento está soprando na sua vida financeira, estou eu entrando. O vento está soprando aonde no seu trabalho, estão pessoas se levantando com você. Eu estou entrando, eu estou entrando, eu estou entrando. E o Senhor está entrando. E quando o Senhor entra na situação, causa medo. Oh, quem é Ele? Quem é aquele homem? Quem é aquele homem que está caminhando? É um fantasma? Porque a gente não entende. Milagre não se explica, se vive, ponto. Milagre não se explica, vive, ponto. Milagre não se explica, vive e ponto. Ala pra sobre andarabadástia. Milagre não se vive. Milagre se vive e não se explica. E aí Jesus está caminhando, ó. Jesus está caminhando. Olha, faz seu cenário aí, ó. Jesus está caminhando, ó. Jesus está caminhando aí nesse vento. Jesus está caminhando aí. Ele está chegando perto do barco. Ele está chegando perto do barco. E aí vai causar espanto. Vai causar espanto. Vai causar espanto. Vai causar espanto, ó. Jesus está caminhando, ó. Jesus está caminhando. Se prepara que Jesus está caminhando. No vento, no vento. É no vento. É no vento. É no vento. Olha o vento assoprando. E Jesus está chegando. Jesus está chegando. E ele vai causar espanto. E aí, é para pregar até as 9, pastor Valdo? É até as 9? É até as 9? É até as 9? É até as 9? Não? Entendeu? Louvado seja Deus. Eu pensei que ia pregar 1 hora. E aí Jesus está vindo. Jesus está caminhando devagarzinho. E quando Jesus começa a chegar, entra na sua casa, filha. O que você está precisando lá na sua casa? O que você está precisando lá na vida do seu filho? O que você está precisando que eu visite lá em Tremembé? O que você quer que eu faça lá? Tô indo, ó filha, tô indo caminhando. Eu tô indo devagar. Porque às vezes a gente quer pra onde? Filha, eu tô caminhando, ó. Tô caminhando por cima das águas. Eu tô criando situações para que eu chegue lá e eu trabalho na vida de muitos lá. Jesus está caminhando. Jesus está caminhando e vai causar espanto, vai causar medo, porque quando Jesus começa a caminhar, causa medo, causa espanto, causa dúvida. O que é isso, gente? O que é aquilo ali? Eu não estou entendendo nada. Jesus está caminhando, viu? Jesus está caminhando, viu, Camila? Jesus está caminhando e ele está entrando, ele vai entrar, ele vai chegar, ele vai fazer. Louvado seja Deus. Jesus está caminhando, viu, Daiane? Jesus está caminhando e de repente, aleluia, de repente ele avistou, é o mestre. Opa, é o mestre educado. Ele não chega derrubando, quebrando tudo, não. Ele vai com delicadeza. Posso entrar? Posso chegar? Posso fazer milagre? Posso trabalhar? Eu posso fazer? Porque se deixar, ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece? Louvado seja Deus. O que acontece? Quando Jesus chega, o milagre
acontece porque Jesus é fiel. E quando Jesus entrou naquele barco, quando ele chegou, Pedro, olha aí, segura aí um pouquinho. Aí vem Pedro, o que é aquilo? Mestre, você não está conhecendo mais o mestre? Você não está conhecendo a voz do mestre? Precisamos orar. Precisamos pedir, Deus me dá sabedoria. Deus unge meu ouvido para me ouvir a tua voz, porque a voz do Senhor é mansa. Cuidado com as vozes que vocês estão ouvindo aí. Rosana, cuidado com a voz que você ouve, porque às vezes a voz é para te derrubar. Às vezes a voz do Senhor é mansa. E aí quando ele olhou Pedro, ousado, tem que ser assim, irmão Davi, ousado, sai do seu lugar, ousado, e veio diante de Deus, veio diante do altar, se humilhar diante, não do homem, mas diante de Deus, porque a luta é travada, mas Deus está no barco. E aí quando ele viu, mestre, eu posso ir até ti? Aí o Senhor, vem Pedro, vem Beatriz, vem Camila, vem igreja, vem Gisele, vem família, fé e missão. E aí começa a andar. Quando ele começa a andar, aí começa o medo, começa meio que vacilar, oscilar, não vou, eu vou afundar. Imagine você andando no mar, você começa a andar, é a mesma coisa no dia a dia. Você começa a andar com aquele fogo, eu vou fazer a obra, eu vou orar, eu vou buscar, daqui a pouco você... Para não, porque se o diabo te pegar na curva, ele te quebra. E Deus permite, para saber que Ele é Deus. E aí o Senhor falou, vem Pedro. E aí ele foi, aí começou a vir o medo. Pedro começou a afundar. Quem está afundando aí? Quem está afundando aí? Peça socorro ao mestre. Peça socorro ao mestre. E aí o Senhor Jesus foi até, ele pegou na homem de pouca fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Homem de pouca fé. Depois todos ficaram assustados. Quem é esse? Olha aí o poder do nosso Deus. Olha o poder do nosso Deus. Quem é este homem que até o mar, o vento lhe obedece? E não é a sua saúde que Deus não vai fazer. Oh, Rabada. Quem é este que até o vento e o mar, o vento é forte, mas Jesus é mais forte que o vento. As ondas é muito bravio, mas Jesus chega, aquieta mar. Aquieta enfermidade, aquieta problema, aquieta, porque Jesus entrou, Ele é o Rei da Glória, e Ele entrou para acalmar o vento. Não se espante, porque Satanás entra quebrando tudo, mas o nosso Deus, Ele entra com calmaria. É calmo que Ele entra, é com calma, Ele faz. Eu costumo dizer que Deus, Ele complica, e depois Ele vem descomplicando, e você não entende nada. Deixa Ele fazer. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, não no homem, mas nele, e tudo. Ele não disse a metade, ele disse tudo. Você já entregou tudo? Ou você faz assim, entrega um pouquinho, não, Jesus, deixa aqui, entrega outro, não, Jesus, daqui, entrega esse, não, Jesus, daqui, entrega, ou entrega ou não entrega. Então é necessário, entrega tudo nos pés do Senhor, entrega meus pecados, as minhas iniquidades, os meus problemas, as enfermidades, entrega tudo. O Senhor entrou no barco e acalmou o vento. Qual é o vento que você está passando aí? Qual é o vento? Qual é o vento? Chama o general de guerra. Senhor, o vento está soprando, eu não consigo. Ele vai falar, filha, estou entrando.
Filho, eu estou entrando. Filho, eu estou trabalhando. Filho, eu agindo. Filho, eu trabalhando. Filho, eu. Aquieta, acalma o teu coração. Porque Jesus está no barco. Amém? Quero passar para Diaconisa Edinalda. Quero agradecer a Deus. Agradecer os irmãos. Mas não se esqueça que Deus está no barco. Mas não fica esmurecido não, viu? Levante, soldado. Você já viu soldado assim, deitado? Já viu soldado assim, ó? Dormindo, pensando na morte da bezerra. Você já viu soldado assim? O soldado tem que ficar de pé. Pronto! Eu estou pronto. Está quebrando tudo no coração. Meu coração está sangrando. Mas eu estou de prontidão para receber o que vem do céu. Amém.